Boa noite, sejam todos bem-vindos. Estou aqui representando a Casa Espírita Joana de Ângeles, em Florianópolis, Santa Catarina. Como de costume, faremos a leitura de harmonização, retirada do livro O Espírito da Verdade. A lição é a lição 32, tema na saúde, na doença. Essa psicografia foi feita através do Chico, pelo Espírito André Luiz, e diz: em toda circunstância, trate a própria saúde, prevenindo-se da doença com os recursos encontrados em você mesmo. Cada dia é novo ensejo para adquirirmos enfermidade ou curar nossos males. O melhor remédio, antes de qualquer outro, é a vontade sadia, porque a vontade débil enfraquece a imaginação, e a imaginação doentia debilita o corpo. Doença do corpo pode criar doença da alma, e doença da alma pode acarretar doença do corpo. Vida atribulada nem sempre significa vida bem vivida. Embora a existência em torno possa mostrar-se febricitante e turbilionária, resguarde-se contra as intempéries emocionais no clima íntimo do próprio ser, ajudando e servindo com alegria aos menos felizes. Na certeza de que o enfermeiro diligente, ele conserva a integridade mental, muito embora convivendo dia a dia com dezenas de enfermos em grandes desequilíbrios. Somos parte integrantes da farmácia do nosso próximo. Observe as reações que a sua presença provoca no semelhante e pacifique aqueles com quem convive, não só pela palavra, mas até mesmo pela aparência e pelas atitudes, pois com a simples aproximação funcionamos como tranquilizadores ou excitantes de quem nos cerca, aliviando ou agravando os seus padecimentos físicos e morais. Muitas doenças nascem da suspeita injustificável. Seja sincero com você e com os outros na apreciação de sintomas que se reportem a desajustamentos orgânicos, tratando de assuntos dessa natureza sem alarde e sem exagero. O maior restaurador de forças é a consciência reta, que asserena as emoções. Se o leito de dor é agasalho imposto ao seu corpo enfermo, lembre-se de que a meditação é santuário invisível para o abrigo do espírito em dificuldade, e que a prece refunde e sublima as energias da alma. Doença é contingência natural, inevitável às criaturas em processo de evolução. Por isso, esforce-se por abolir inquietações quanto a problemas de saúde física, atendendo ao equilíbrio orgânico e confiando na vontade superior. Então, agora nós vamos fazer, como de costume também, a nossa oração. Então, todos aqueles que já conhecem, mesmo os que não conhecem, fechem os seus olhos, se concentrem na Casa Espírita Joana de Ângeles, que com certeza os trabalhadores daquela casa trabalham incansavelmente em favor de todos nós. Então vamos à nossa oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino.
e seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos do mal, assim seja. Não nos deixe, Senhor, sem a tua proteção. Que Deus, Jesus, os anjos protetores e mentores da Casa Espírita Joana de Ângeles nos ampare para melhor compreensão do tema da noite, para que tenhamos mais clareza e possamos caminhar com mais leveza. Assim seja. Então, meus irmãos, vamos agora ao nosso pequeno estudo da noite, né? O Espiritismo ressalta a importância da ação do espírito sobre o corpo físico. Todavia, ele demonstra também a influência inversa, né? Como escreveu Kardec. O espírito encarnado, ele está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência pela elevação e purificação de sua alma aproxima-se dos bons espíritos, com os quais um dia estará. Aquele que se deixa dominar, né, pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, aproxima-se dos espíritos impuros, dando predominância à natureza animal. Pode-se comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito à de uma água lodosa, né? Que tira a liberdade de movimentos do corpo nela mergulhado. O espírito Georges, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, ensina-nos que não é preciso macerar o corpo físico, mas sim cuidar do corpo, pois este influi de maneira muito importante sobre a alma, que está prisioneira da carne. Para que a alma se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, o corpo deve estar saudável, disposto e forte. O ideal é que o corpo e o espírito se mantenham em perfeito equilíbrio. E sabemos como isso ainda é muito difícil para todos nós. Inevitável parece a luta entre os dois, e o Espiritismo vem em nosso auxílio, demonstrando as relações entre o corpo e a alma, e que ambos têm dependência mútua, né? Importa, então, cuidar dos dois, de ambos, né? Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não adianta castigar o corpo pelas faltas que o livre-arbítrio nos induziu a cometer. Martirizarmos nosso corpo e ainda continuarmos egoístas, orgulhosos e sem caridade não nos faz mais perfeitos. A perfeição, ela está nas reformas que fizermos em nosso espírito, né, em nossa alma. O Espírito Emmanuel diz que Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial Jesus, o nosso Cristo, né, Cristo de Deus, não se esqueceu de requisitar ao reino divino auxílio para que se restaurasse as deficiências humanas, né? Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual.
Que o homem comum se liberte da enfermidade é o que queremos, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, muita dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia do corpo, quando se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. É uma pergunta: permitiria o Senhor a constituição de harmonias celular apenas para que a nossa vontade viciada, viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do nosso espírito? O enfermo pretenderá, sim, o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. Há criaturas doentes que se lastimam, né, na permanência do leito e choram aflitas. Não porque elas desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos e seus próprios vícios. É sempre útil curar os enfermos quando haja permissão de ordem superior dos bons espíritos de Deus, né, para isso. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado, o doente, né, na bênção, reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para o seu espírito um novo dia, né, no caminho redentor. Então, recorres à oração junto daquele enfermo que sofre, quando a restauração parece tardia. Entretanto, reflete na lei divina a que todos nós, obrigatoriamente, nos entrosamos. Isso não quer dizer que nós devemos ignorar o martírio silencioso dos companheiros em calamidades no campo físico, né, doentes. Para tanto, seria preciso que não tivéssemos sentimentos, que não tivéssemos amor. Sabemos sim quanto dói seguir noite a noite a provação dos familiares em moléstias irreversíveis e a angústia, né, pelas doenças e dores nossa e dos nossos irmãos. Observemos, porém, o quadro escuro das transgressões humanas que nos rodeiam. Pensemos nos crimes perfeitos que injuriam a terra, na insubmissão dos que se rendem às sugestões do suicídio, prejudicando os planos da eterna sabedoria e criando para si aflitivas expiações. Nos processos inconfessáveis dos que usam a inteligência para agravar as necessidades dos semelhantes e na ingratidão daqueles que convertem o próprio lar em reduto do desespero e da morte. A enfermidade, meus irmãos, é quase sempre o bem exprimindo reajuste. O bem exprimindo reajuste. Sustentando-nos para que a queda em delitos não seja maior. Seja o leito de linho, o leito de seda, o leito de palha ou de pedra, a dor é sempre a mesma. E a prece, em toda parte, é bênção, reconforto, amparo, luz e vida. Segundo Emmanuel, o espírito preside a formação e a sustentação do corpo físico, consciente ou inconscientemente, desde a hora primeira da organização fetal. Então, desde essa primeira hora, né? O espírito, ele traz consigo,
gravado no seu perispírito, e o perispírito é um corpo mais sutil que quando nós morremos nós levamos, né? Esse perispírito, assim em palavras bem simples, é o que liga o corpo físico ao nosso espírito, né? Então, quando a gente morre, a gente leva esse perispírito, né? Que é muito leve, né? Mais ou menos isso. Então, o espírito ele traz consigo, gravado em seu perispírito, a soma dos reflexos bons e maus de que é portador, segundo a colheita que semeou para si mesmo através do tempo. E incorpora aos moldes reduzidos do próprio ser as células do equipamento humano, associando-as à própria vida, desde a vesícula germinal. Nosso corpo, com bilhões de células que se ajustam aos tecidos sutis da alma, partilhando-lhes a natureza eletromagnética, lembra, meus irmãos, uma oficina complexa com bilhões de motores infinitesimais, né? Movidos por oscilações eletromagnéticas em comprimento específico, emitindo irradiações próprias e assimilando irradiações do plano em que se encontra. Tudo sob o comando da mente e da nossa mente, hein? E também sob os cuidados protetores dos mensageiros divinos. Desde a fase embrionária do corpo, o espírito plasma no corpo os reflexos que lhe são próprios. Criaturas conturbadas além túmulo, né? Através do suicídio, do homicídio, da delinquência e da viciação, né? Das drogas, ao renascerem, eles demonstram de imediato os mais dolorosos desequilíbrios pela disfunção vibratória que apresentam. Oremos então por eles que não compreenderam a gravidade dos seus atos naquela hora, né? Mas que com certeza absoluta compreenderão no futuro. Enfermidades congênitas nada mais são do que reflexos do que nós fizemos no passado, reclamando-nos, né, a internação na esfera física, às vezes por prazo curto, para tratamento daquela desarmonia interior que nós mesmos produzimos. Surgem, porém, outras alterações dos reflexos do passado na existência do corpo. Causas amargas de mutilações e doenças são guardadas, meus irmãos, na profundeza de nosso campo espiritual, no obscuro terreno da culpa disfarçada e dos remorsos ocultos. Por isso que também temos que, quando sentimos muita culpa, precisamos nos perdoar, né? Aprender a nos perdoar. São plantações de tempo certo que a lei de ação e reação governa vigilante com segurança e precisão. É por isso que muitas vezes, conforme os programas traçados antes do berço, né, o ser humano passa por estranhas provações, né, em plena, às vezes, prosperidade material ou por desastres fisiológicos, quando mais irradiante se lhe mostra a saúde. Contudo, é imperioso lembrar que reflexos geram reflexos e que não há pagamento sem justo atenuantes quando o devedor se revela amigo da solução dos próprios débitos, né? Quando não há revolta, né? Quando você aceita, né? Fica mais fácil, né? A prática do bem, meus irmãos, pode modificar a rota do destino. Eu vou repetir. A prática do bem pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, né,
com ação edificante, ela interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo, melhorado e mais nobre, então, amparo, luz, apoio, segundo a lei do auxílio. O espírito, ele escolhe as provações que experimentará na Terra quando se mostra na posição moral de resolver quanto ao seu próprio destino. Então, ele precisa estar numa boa posição moral, né? Aí ele pode escolher. Também, durante a reencarnação, elege automaticamente para si mesmo grande parte das doenças que se lhe incorporam às preocupações. No livro O Nosso Lar, de Chico Xavier, né, André Luiz, né, comenta quando ele foi visitado por Henrique de Luna, do Serviço da Assistência Médica da Colônia, que, após consultá-lo, o Henrique sorriu e explicou: André, é de lamentar que você tenha vindo pelo suicídio. Suicídio? Pensou André Luiz. Mas recordou então das acusações dos seres perversos da sombra, né? Que ele fica muito tempo na sombra, sem compreender nada, muito confuso. E aí ele diz para o Henrique: creio que haja engano. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Levei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. Sim, esclareceu o médico Henrique. Mas a oclusão, ela radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. Porque esses irmãos lá, pode ver, pode sentir, eles falam sempre com muito amor, com muito carinho, né? Para quem está no mundo espiritual e sentindo culpa, dor, né? Arrependimento. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Vejamos a zona intestinal. A oclusão derivava de elementos cancerosos, né? E esses, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. Olha, ele fala do meu estimado amor, sempre com amor, né? A moléstia talvez não adquirisse características tão graves se o seu procedimento mental, André, no planeta, estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver, muita vez exasperado e sombrio, capturava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou, André, que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu, sem refletir, conduziram-no frequentemente à esfera dos seres doentes e retrógrados. Tal circunstância agravou muito seu estado físico, André. Já observou que o seu fígado foi maltratado pela sua própria ação, que os seus rins foram esquecidos com terrível desprezo às dádivas sagradas? Os órgãos do corpo físico possuem incalculáveis reservas. O meu amigo, no entanto, iludiu-se, né? Iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos mentores da espiritualidade superior, André, foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou.
Todo o sistema gástrico foi destruído à custa de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Todos sabemos, meus irmãos, que a prática do bem é simples dever e que a prática do bem é o único antídoto eficiente contra o império do mal em nós próprios. Entretanto, rendemo-nos habitualmente, às sugestões do mal, criando em nós não apenas condições favoráveis à instalação de determinadas moléstias no cosmo, orgânico, no nosso corpo físico, mas também ligações fluídicas aptas a funcionarem como pontos de apoio para as influências perniciosas interessadas em vampirizar-nos a vida. No livro Pão Nosso, de Chico Xavier, nós temos o seguinte, ele diz assim, cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual dos teus olhos. Defende-te contra a surdez. Entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e as solicitações variadas daqueles que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia. Contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastalgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue. Todavia, não o sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite. Entretanto, livra o fígado dos excessos que te comprazes. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueça a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Sem que o teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Então, devemos sim tomar o remédio, mas não só o remédio. Seja na ingestão de alimento inadequado por extravagância à mesa, seja no uso de entorpecentes, no alcoolismo, mesmo brando, no aborto e nos abusos sexuais, estabelecemos, em nosso prejuízo, as síndromes abdominais de caráter urgente, as úlceras, as afecções hepáticas, as dispepsias crônicas, as pancreatites, as desordens renais, as irritações do colo, os desastres circulatórios, o traumatismo do cérebro e etc. Além de todo um largo cortejo de outros sintomas, como a crítica inveterada, a inconformação, a inveja, o ciúme, o despeito, a desesperação e a avareza. Engendram variados tipos de crueldade silenciosa com que viciamos o nosso pensamento, e atraímos o pensamento viciado das inteligências menos felizes, encarnadas ou desencarnadas que nos rodeiam. Exteriorizando ideias conturbadas,
assimilamos as ideias que se atingem em torno do nosso passo. Elementos esses que se nos ajustam ao desequilíbrio emotivo, agravando-nos as potencialidades alérgicas ou pesando nas estruturas nervosas que conduzem à dor. Mantidas tais conexões, surgem frequentemente os processos obsessivos, que muitas vezes, sem afetarem a razão, nos mantêm no domínio de enfermidades fantasmas que nos esterilizam, aliás, as forças e pouco a pouco nos corroem a existência. Emmanuel ainda nos esclarece que, para um corpo são, o atletismo ele tem papel importante. E seria uma ação das mais edificantes, né? No problema da saúde física, sempre tem o C, né? Se o homem, na sua vaidade e egoísmo, não houvesse viciado a fonte da ginástica e do esporte, transformando-a em local de violência na degeneração moral da mocidade, iludida com a força bruta e enganada pelos imperativos da chamada eugenia, estudo das causas e condições que pode melhorar a raça, né? Ou pelas competições estranhas dos grupos sectários, desviando de suas nobres finalidades um dos grandes movimentos coletivos em favor da confraternização e da saúde. Bastará essa observação para compreendermos que a mentalidade sadia somente constituirá uma realidade quando houver um perfeito equilíbrio entre os movimentos do mundo e as conquistas interiores da nossa alma. Guardemo-nos contra a perturbação, procurando esse equilíbrio e compreendendo o bem, né? Expressando bondade e educação, a mais alta fórmula para a solução dos nossos problemas. E ainda mesmo em nos sentindo enfermos, aperfeiçoemo-nos, ajudando aos outros, na certeza de que, servindo ao próximo, serviremos a nós mesmos, esquecendo o mercado da invigilância, né? Então, precisamos vigiar-nos, onde cada um adquire as doenças que deseja para o tormento próprio. Então, meus irmãos, a mensagem foi essa, né? É para todos nós, inclusive para mim. Tá? Então, agora nós vamos fazer a nossa oração final, principalmente aqueles que se encontram também doentes, né? Vamos pensar também no número de pessoas que estão nos hospitais hoje pela Covid, né? Vamos também pedir por eles, né? Então vamos serenando nossa mente, confiando, né? Levando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a esses bons espíritos da casa, Joana de Ângeles, que tanto nos amam, né? Que eles possam envolver cada um de nós, tanto quem fala como quem ouve, que eles possam envolver todos que precisam de um pouco de esperança, de amparo, né? Com todo o nosso coração, com todo o nosso sentimento, nós vamos dizer assim: Pai nosso que estás no céu, em toda parte, santificado seja o teu sagrado nome, em louvor de todas as criaturas. O pão nosso de cada dia, pão do Espírito, pão do corpo, dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, as nossas faltas, assim como nós também devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixe, Pai amado, cairmos em novas tentações, em novos erros, livrando-nos de todos os males, hoje e sempre, assim seja. Então,
Muito obrigado por me ouvir. Espero encontrá-los brevemente. Boa noite.